Olá a todos, meu nome é Nancy de Oliveira e nós estamos no canal do YouTube do Centro Espírita Paulo Ortiz. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, a mais uma exposição, e a gente vai falar hoje sobre a ética da transformação. Para isso a gente pede o concurso da espiritualidade maior, para que a gente possa fazer uma boa exposição e que todos possam seguir, com bastante atenção e que possam ser abençoados durante esta nossa apresentação. A referência para essa exposição é o livro Reforma Íntima Sem Martírio, do espírito Hermance Dufault, e é uma psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, que vocês estão vendo aí uma imagem, da Hermance Dufault e uma foto do Vanderlei Soares de Oliveira, e ele se refere ao capítulo 2, que é exatamente esse nome, Ética da Transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A Hermance Dufault ela começa com essa frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. É uma frase muito conhecida no meio espírita, que ela mostra então que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se melhorar, para se transformar, para se reformar dia a dia, e que a cada dia ele pode dizer que está melhor que o dia anterior. Este seria o verdadeiro espírita. De acordo com Hermance Dufault, o cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima. Ou seja, a reforma íntima, então, é a proposta principal do Espiritismo, É o progresso moral da humanidade. E, então, a reforma íntima é um tema predileto dos espíritas, muito tratado nos centros espíritas. Mas o que significa a ética da transformação? O que significa ética? A palavra ética vem do grego, de ética mesmo, E ela foi, na tentativa de ser traduzida para o latim, os romanos usaram a palavra moralis, que significa moral. Então a palavra ética, que era usada inicialmente pelos filósofos, depois ela foi substituída, ela também pode ser trabalhada como se fosse moral. Então, a ética, de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 629, nós podemos dizer que a moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Então, quando nós fazemos essa distinção entre o bem e o mal, nós estamos seguindo a moral. Então, a gente pode até utilizar então ou a palavra ética ou a palavra moral, de acordo com alguns autores, elas têm uma diferença. A ética é mais em relação a uma questão pessoal, mas pode-se utilizar essas duas palavras. E ela funda-se na observância da lei de Deus, e o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, isso é seguir a moral, então seria seguir a regra do bem proceder de acordo com as leis divinas. A reforma íntima é um trabalho processual, é um trabalho que obedece a uma sequência, de acordo com Hermance Dufault. E essa ética da transformação é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Então, é a maneira como a gente lida com as características da nossa personalidade, melhorando as formas que a gente manifesta essas nossas características, as características da nossa personalidade. Então, o caráter, o temperamento, os valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Então, pela reforma íntima,
nós conseguimos, então, mudar, melhorar o nosso caráter, que é, de acordo com o dicionário online, é o próprio sujeito, é o temperamento da pessoa, a personalidade da pessoa, né? A gente pode transformar também pela reforma íntima os valores humanos. Então, nossos valores, como o amor, a amizade, a bondade, confiança, fraternidade, honra, honestidade, justiça, liberdade, paz, respeito, responsabilidade, solidariedade, tolerância, tudo isso são valores humanos que a gente pode transformar pela reforma íntima. Os vícios, né? Então, o vício é a dependência física ou psicológica que faz com que alguém busque o consumo excessivo de alguma coisa, né? De uma substância, e geralmente pode ser geralmente alcoólica ou entorpecente, enfim. E os vícios também os vícios da própria personalidade, né? Então, isso a gente também pode transformar através da reforma íntima, pode melhorar isso aí. Os nossos hábitos, né? Os hábitos são o que a gente faz no nosso dia a dia, né? A maneira como a gente se comporta, enfim, os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia para trabalhar, dentro de casa, né? Na convivência com as outras pessoas, e os nossos desejos, que o desejo é a aspiração, a vontade de ter ou obter algo, o desejo do perdão, por exemplo. E aí, esses desejos nós também podem ser aprimorados através da reforma íntima. O meio prático e eficaz de nós conseguirmos fazer a reforma íntima, conforme ensinam os bons espíritos da codificação, é o conhecimento de si mesmo. Isso aí é abordado na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Então, o conhecimento de si mesmo é fundamental para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Para levar o homem ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. Então, essa questão dessa nova ética das relações com a gente mesmo e com a vida e com as pessoas, essa é a tal da ética da transformação que a irmã Cidufo fala, né, quer nos ensinar aí, que é a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósitos de mudança para melhor. Ou seja, sem nós entrarmos no nosso íntimo, conhecermos o nosso íntimo, né? Essa transformação moral exige essa nova ética da transformação, porque senão a gente vai ficar só se aprofundando na nossa intimidade, a gente vai se conhecer e acaba não mudando para melhor. Então, é necessária essa ética da transformação, de acordo com a irmã Cidufo. O Espiritismo é inesgotável manancial no alcance desse objetivo, a transformação pessoal com segurança e equilíbrio. Então, o Espiritismo nos dá essa base para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima com equilíbrio. Nem sempre verifica-se tanta clareza de raciocínios. Então, nem sempre a gente tem essa clareza para trabalhar com a nossa reforma íntima. Conceitos mal formulados sobre o que seja renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo, que não corresponde ao lídimo trabalho transformador da personalidade, em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde e a liberdade na vida das criaturas. Ou seja, muitas vezes a gente acaba tendo assumindo uma atitude de puritanismo ou moralismo, né, que a gente se faz, né, de puro,
né? Como se a gente fala. Então, o moralista fica cobrando uma certa moralidade das outras pessoas e acaba não se transformando, né? Acaba não fazendo a própria reforma íntima. Então, acaba sendo assim uma coisa muito superficial e não acontece a tal da reforma íntima, que deve ser uma reforma que transforme a nossa personalidade com paz, com saúde e liberdade. De acordo com a irmã Dufour, a prática essencial e meta fundamental dos ensinos dos espíritos são a melhora da humanidade. Ou seja, o objetivo do espiritismo, então, é a melhora da humanidade, é a formação do homem de bem, das pessoas de bem. Evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos grupamentos humanos. Então é necessário que a gente construa laços de afeto com as outras pessoas, nos grupamentos que a gente frequenta, no intuito de fixarmos na intimidade as mensagens do Evangelho e do bem universal. Então, para que a gente possa, então, vivenciar os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa ser feliz, né? Para que o bem possa se estabelecer no nosso planeta, a gente precisa então edificar esses laços de afeto entre as pessoas, né? Com as pessoas. O afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e o construtor de sentimentos nobres para a existência dos homens. Então é através desta convivência, desse afeto com as outras pessoas, que a gente vai construir sentimentos nobres, que a gente vai conseguir fazer a nossa reforma íntima. O autoconhecimento necessita de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. É a ética da paz consigo próprio. Então, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, para que a gente possa se transformar moralmente, nós precisamos do autoconhecimento. E esse autoconhecimento também precisa de alguns processos preventivos para que a gente não adoeça nesse processo de transformação. É a tal da ética da paz, que é a ética da transformação conosco mesmos, né? Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças. Ameaças como a culpa, a autopunição, a baixa autoestima, que estabelece um clima psicológico de martírio, né? Então, para a gente não chegar ao ponto de dizer assim, nossa, eu não posso errar mais. Já que eu estou nessa transformação moral, não posso errar mais. E aí a gente fica se punindo quando a gente erra, quando a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria de ter feito, né? Então aí vem a culpa, a baixa autoestima, a gente vai se punindo e a gente fica achando que a gente tem que ser muitas vezes perfeccionista, que tem que acertar na primeira vez, e não é assim. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Então, é necessário essa ética da transformação para que a gente se liberte de uma forma harmoniosa conosco. Irmãs Dufour nos dá algumas sugestões de comportamentos que são sugestões maleáveis e são roteiros de combate, vigília e treinamento para instauração das linhas éticas no processo autotransformador. Então, para a gente fazer a nossa reforma íntima, a irmã Dufour está sugerindo alguns comportamentos, alguns roteiros de como que a gente deve proceder para que a gente consiga esta autotransformação, essa reforma íntima, tá? Então, mas é bem assim maleável, não é uma coisa rígida que deve ser seguida ao pé da letra, né? Então,
essa é a parte mais importante, né, dessa nossa apresentação de hoje, que ela fala sobre a postura de aprendiz, que a gente deve sempre estar buscando o novo, né? A gente sempre deve buscar a curiosidade incessante, a gente procurar aprender, sempre se colocar na posição de aprendiz, porque muitas vezes a gente vai, por exemplo, sei lá, vai num estudo, vai numa palestra e você escuta aquela pessoa falar e você fala: ah, eu não aprendi nada com aquilo, né? Eu não aprendi nada o que aquela pessoa falou, porque eu já sabia de tudo. Quer dizer, a pessoa não admite que ela pode aprender alguma coisinha ali diferente. Então a gente deve se colocar sempre nessa posição de aprendiz. Uma outra sugestão da Hermance Dufour é a observação de si mesmo, ou seja, a gente se conhecer, é o autoconhecimento, observarmos como que a gente reage diante das situações, diante dos problemas que a vida nos oferece, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Eu vou me observar, ao invés de eu ficar prestando atenção no erro do outro, em como as outras pessoas se comportam, eu devo, na verdade, me preocupar com a forma como eu estou agindo, né? Então eu vou me observar. Renúncia. Então, o fato da gente querer, né, da gente se esforçar para uma reforma íntima, muitas vezes a gente precisa de uma seletividade social dos ambientes e dos costumes. Por exemplo, se a pessoa tem problema com alcoolismo, por exemplo. Então, se a pessoa, muitas vezes, ela sabe que se ela for, por exemplo, numa reunião de família, lá, por exemplo, num churrasco ou numa confraternização, eles vão oferecer uma cervejinha, um chopp, um vinhozinho, né? Então, a pessoa tem que, se ela realmente quer a sua reforma íntima, ela vai ter que renunciar muitas vezes a esses ambientes, né? Por exemplo, se a pessoa ela quer se controlar um pouco mais, porque ela fica muito liberta, fica muito livre, fica muito, né, faz muita besteira, por exemplo, na época do carnaval. Então, será que não é momento dessa pessoa renunciar a este carnaval, a ida ao carnaval? Enfim, são coisas que a própria pessoa tem que verificar o que ela tem que renunciar, o que é necessário renunciar para que ela consiga o seu propósito de melhoria de reforma íntima, né? A aceitação da sombra. Então, a aceitação da sombra é aceitar o nosso lado negro, né? Não negro no sentido, o lado escuro, que não tem luz, né? É o nosso lado ruim, né? Então, todo mundo tem o seu lado ruim, né? Todo mundo tem os seus próprios defeitos. Então, a gente tem que aceitar esses nossos defeitos, aceitar os nossos erros, aceitar como a gente para que a gente depois possa conseguir uma melhoria cada vez, né? Uma melhoria devagar, mas é necessário uma aceitação da nossa sombra. Não adianta a gente ficar brigando com o nosso lado sombrio. Uma outra postura é o auto-perdão. Então, a Hermance Dufour diz que a gente tem que ter sempre o auto-perdão. Então, recomeço é a palavra de ordem no caso da reforma íntima, né? Por quê? Vou recomeçar, eu errei, eita, eu vou fazer o quê, né? Vou me perdoar e vou seguir em frente, vou tentar não errar mais. Mas não adianta ficar se culpando. A cumplicidade com a decisão de crescer. Então, nós temos que ser cúmplices com essa decisão nossa de crescer. Então, não adianta a gente só mudar a maneira de se comportar, só tentar melhorar nos momentos, por exemplo, que a gente vai para o centro espírita ou que a pessoa vai frequentar a sua religião, né? Não adianta, a cumplicidade, a decisão de crescer tem que ser no dia a dia, a todo momento a gente tem que estar
ter essa cumplicidade de querer crescer, de querer melhorar, de querer se modificar. A outra sugestão da irmã Sufo é a vigilância, né? A vigilância é vigilância em relação à nossa casa mental, à nossa vida mental. O que a gente tá, o que a gente tem, o que a gente tem pensado, né? Como que está a nossa mente? Quais são as nossas vibrações? O que a gente está pensando? Então, isso a gente tem que sempre estar vigiando. E aí, a vigilância, a irmã Stufo também lembra da oração, né? Então, orai, né? Jesus já nos ensinou, orai e vigiai. Então, a oração também é importante para que a gente adquira forças com a espiritualidade maior, para que a gente consiga vencer os obstáculos, que a gente consiga se auto-perdoar, que a gente consiga, enfim, aceitar o que não dá para ser mudado. Enfim, a oração é que nos dá a base, que vai nos dar forças para continuar na nossa luta, no nosso processo de autoconhecimento e nosso procedimento, né, no nosso processo de autotransformação. Irmã Stufo também lembra sobre o trabalho, que o trabalho é necessário sempre, e aí a gente lembra a questão 675 de O Livro dos Espíritos, que o trabalho é toda ocupação útil. Então, que a gente deve estar sempre ocupando o nosso tempo, né? Ocupar com coisas úteis, né? Então, tudo que a gente fizer que seja útil a alguém, isso é um trabalho. A tolerância. Então, a tolerância é caridade para com os nossos esforços. Deus é tolerância, né? Então, a gente tem que ter tolerância para com os nossos esforços, para com que, né? Eu tô vendo, tá difícil mudar. Então, eu tenho que ter caridade, tenho que ter tolerância para comigo mesmo. E amor incondicional, que é o alto amor. A gente tem que aprender, não adianta, como que eu vou ser tolerante se eu não tenho um amor a mim mesmo, né? Então é um amor incondicional. Socialização. A socialização é porque quando se a gente pensar na individualização, né, em nós sozinhos, isso tá mostrando egoísmo. E para que a gente aprenda a se melhorar, para que a gente consiga fazer reforma íntima, a gente precisa se socializar, viver em sociedade, né, em convívio com as outras pessoas. E finalizando, a irmã Stufo fala que devemos também ter caridade. A caridade até para conosco, para às vezes que a gente não consegue seguir em frente, né? Que a gente consiga também, para que a gente comece a praticar a caridade, que é fazer ao próximo que gostaríamos que fizessem conosco, enfim. Então, essas são as sugestões de comportamentos ou roteiros que a irmã Stufo nos passa para que a gente possa seguir com ética nesse processo de autotransformação. Seguindo nessa linha então da ética da transformação, a irmã Stufo nos diz que conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmo. Então, conforme nós aprendemos a conviver bem com a gente mesmo, é que a gente vai começar a conviver bem com as outras pessoas. A adoção de uma ética de paz no transcorrer da metamorfose de nós próprios será medida salutar no alcance das metas que almejamos. É a garantia de bem-estar e motivação para a continuidade do processo. Então, a gente precisa adotar essas éticas, a ética da transformação, né, que a irmã Stufo nos propõe. Cuidemos de atrelar nossas necessidades pessoais de conformidade com os novos rumos que escolhemos. Então, qual é a minha necessidade pessoal? Então, eu vou adequar essa minha necessidade ao rumo que eu quero alcançar, né? Lembremos que muitos supõem que reformar negar ou mesmo castigar a si mesmo.
E não é isso a reforma íntima. Quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar um homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Então, a transformação moral não é para a gente ficar se castigando, né? Não é o autocastigo, o autoflagelamento. Na verdade, é nos transformarmos moralmente para nos transformarmos em pessoas mais felizes perante a vida. Concluindo, então, Irmã Tufon nos diz que o programa ético mais completo e eficaz para a autoiluminação, para a reforma íntima, é a disponibilidade para servir e aprender. Então a gente tem que estar sempre disposto a servir e a aprender, né? Uma postura de servir e aprender. Agora nós vamos fazer as nossas vibrações e a prece final. Elevamos o nosso pensamento até o alto e pedimos que Jesus esteja conosco nesses instantes para fazermos as vibrações da noite. Que Deus permita aos bons espíritos que nos assistem possam ajudar todas as pessoas que estão em tratamento à distância no Centro Espírita Paulo Ortiz, na cidade de Jacareí, cujos nomes se encontram nas fichas de tratamento e no caderno de vibrações. Vibremos pelos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa exposição e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Esses espíritos podem ser encarnados como desencarnados. Que os bons espíritos inspirem a fé, a esperança e a caridade de cada um de nós. Que todos possam encontrar forças, coragem e resignação para enfrentar as provas da vida, para enfrentar suas dores, as dores da alma, dores do espírito, as dores do corpo físico. Que a espiritualidade maior possa acolher os nossos irmãos desamparados, aqueles que vivem na rua, nas ruas, aos idosos que estão nas casas de repouso, aos enfermos que se encontram nos hospitais, nas santas casas, as crianças, os adolescentes que se encontram nos abrigos, a todos aqueles que sofrem, aos suicidas, às famílias que perderam algum ente querido nessa pandemia. Enfim, pedimos o alento de Deus, o alento de Jesus, que Ele possa nos acolher a todos, que possamos sair desses momentos fortalecidos, com muito amor, com muita paz, com muita confiança, e que a gente possa sempre confiar no nosso espírito protetor. Cada um tem seu espírito protetor, seu anjo da guarda, que está sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, nos protegendo. Agradecemos então a espiritualidade maior, que todas essas vibrações possam chegar a todos aqueles que sofrem. Graças a Deus. Neste momento, então, vamos fazer a prece inicial, a prece final, pedindo à espiritualidade mais uma vez que abençoe a cada um de nós, que a gente possa fortalecer a nossa fé, que a gente possa seguir em frente
na nossa reforma íntima, no nosso autoconhecimento, com ética, na nossa autotransformação, que a gente possa ter sempre o espírito de aprendiz, o espírito de aprender, de conhecer as coisas, de respeitar nosso semelhante, enfim. Que a gente possa estar sempre no caminho do bem. Obrigada, amigos. Agradecemos a todos, então, por estarem aqui conosco nesses momentos. Que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa se ver numa próxima vez. Muito obrigada, gente. Um abraço, fiquem em paz.